É que tinha bugado aqui o meu. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do minicurso Desenvolvendo Pôsteres Científicos com Latex, ministrado pelos estudantes Eric Alves e Paulo Almeida, ambos orientados pelo professor Tiago Tanaka. Fiquem à vontade. Bom, eu queria começar pedindo, entre aspas, desculpa, assim, por ontem, né? Apesar que a culpa não foi minha. A internet caiu, mas, tipo, enfim, o transtorno de ontem, coisa online é assim mesmo. Deixei o menino Paulo aí passando perrengue, mas ele deu conta. Enfim, espero que não aconteça nada hoje. Obrigado a Duda do DA, que se ofereceu caso minha internet não voltasse, que eu apresentasse lá na casa dela e tudo mais. Valeu aí pelo apoio, mas é isso. E vamos lá. Hoje vai ser o segundo dia da gente. Hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante do LaTeX para a gente que é matemático, que é a escrita matemática, né? São as partes, os códigos, os ambientes que a gente utiliza para escrever matemática, escrever expressões, enfim, qualquer coisa assim. E a gente também vai falar sobre figuras. Mas antes, eu quero dar uma comentada rapidinho sobre as atividades que vocês mandaram. Eu tenho que falar para as atividades que vocês mandaram, que, bom, no geral, todo mundo fez bem, foi tudo tranquilo. O último link que me mandaram agora tem uma paradinha, tipo, assim, não é nenhum problema, não foi nenhum erro em si na parte de escrita, né? Sendo que eu acredito que, tipo, ó, não sei se foi tu que apagou, Rafael, mas, por exemplo, o título aqui, né, que tu colocou, o nome do autor e tal, ele não tá aparecendo no PDF, né? Isso porque aqui não tá escrito, não tá definido o make title, tá ligado? Se o make title tivesse aqui, apareceria o título e tudo mais aqui. E também faltou dividir as subseções, né? Sendo que, tipo, isso foi uma parada só para organizar, né? Não foi necessariamente um erro. Mas só porque foi o último que me mandaram, eu vi que tinha alguma coisa para comentar e tô comentando. Mas, no geral, todo mundo fez bem. Assim, eu até pensei tipo, como todo mundo fez muito tranquilo e tal, todo mundo fez bem, até... Eu queria até comentar com o Matheus, que eu acho que o de Matheus foi um dos mais legais, assim, por ele ter organizado. Ele organizou mais bonitinho do que o que a gente organizaria, eu acho. Se eu fosse fazer atividade, por exemplo, eu não faria daquele jeito. Ficou massa. Aí, para essa galera que, tipo, eu vi que já desenrola bem, eu propus uma atividade extra, que aí vocês ficam à vontade a fazer ou não. Eu peguei um, um projeto que a gente tinha feito já no minicurso passado, eu tinha desenvolvido junto com a galera aqui, a capa, tudo mais, de um projeto. Daí, eu enchi ele de erro, e aí eu vou enviar para vocês, e vocês, tipo, se divirtam aí tentando consertar os erros, corrigir os erros que estão aqui nele. Eu acho que é uma atividade legal, porque a gente sempre se depara, quando está escrevendo LaTeX, nesses erros aqui que acontecem, né? Então, bom, eu pelo menos me incomodo muito. Tipo, tem erro no LaTeX que o LaTeX ignora, e mesmo assim, a LaTeX não, o Overleaf, ele ignora e consegue, tipo, você consegue escrever de boa, o seu texto aparece e tudo mais. Sendo que eu me incomodo muito com o erro que tem aqui no erro de código, né? Assim por dizer. Aí aqui tem erros que estão interferindo diretamente na escrita do texto. Tipo, tem erros que estão fazendo com que o texto não fique como ele deveria ficar. Daí eu vou enviar para vocês aquele link de leitura, aí vocês fazem aquilo que eu acho que Paulo explicou ontem, de tipo, abrir o link da leitura, copiar todos os códigos, jogar num documento em branco, né, num documento que não tenha, não é nem um documento, porque o documento em branco já vem com um documento class e tudo mais, né, apagar tudo que tem no documento em branco e jogar todos os códigos daqui, que você vai copiar, e aí, bom, fiquem à vontade para corrigir ou não esses erros. É só como eu vi que, tipo, eu vi que tem gente que já sabe um pouquinho mais, eu propus essa atividade que eu acho que ela é interessante, enfim, acho que já expliquei bastante. Aí eu vou mandar aqui o link para vocês. Aí, opa, cadê o texto?
Já vou abrir o teu, Ana, rapidinho. Eita, não, mandei errado. Aqui não. Deixa o link aí, depois a gente ajeita. Não, é rapidinho, pô. É só vir para cá. Bom, vou ver o Diana aqui rapidinho, já que ela mandou agora. Lembrando que essa é atividade extra, porque a gente viu que tem um pessoal que digitou tudo tão direitinho que pode ser que eles já estejam mais avançados. E aí, para contemplar todo mundo, desde iniciante e a pessoa que já está mais avançado, o Eric pensou nessa atividade hoje. Olha, Ana, o comando aqui, né, é um teste TT, né? Aí faltaria, tipo, um T aqui. Basicamente isso. E o script size está carregando para as outras sessões. Tá carregando, tá. Bota uma Aí chave. tu faz assim, ó, quando o script size, ele acontece isso para as outras sessões, tu coloca a chave fora. A chave fora, ela sempre funciona. Assim. Aí tu vai ver que só o script que vai ficar negocinho e o resto vai ficar assim. A mesma coisa pro Hilde. E lembrando, é para vocês compartilharem o view. Agora que eu tô vendo que eu tô conseguindo editar, né? Nem percebi isso. Agora eu acabei editando já, enfim, é isso. Cancela o link lá e manda o view, para ninguém alterar o seu, entendeu? Porque senão a galera pode mexer na sua atividade, entende? Já que essa vai ser a que você vai conseguir fazer para atividade 2 ainda. Então é bom você mandar só o que a galera pode ver e não o que a galera pode editar. Pronto, vamos lá. Agora, Paulo, pode começar aí. Eu já falei tudo que eu tinha para falar por enquanto. Bem, eu acho que eu estou compartilhando minha tela agora. Deixa ela aparecer aqui. Vamos dar início ao dia 2, como ele falou. A gente vai falar sobre como está inserindo imagens no nosso texto, né, no nosso documento. E depois a gente vai falar um pouco sobre os ambientes matemáticos. A gente vai começar colocando os pacotes, que na realidade já estão lá, que foram definidos no primeiro dia, né, um dos pacotes importantes, que seria esse pacote aqui, Use Package GraphicX e o Graphics, né? Ele faz o overleaf reconhecer figuras JPEG, PNG, PDFs, EPS e outros tipos de formatos, né? O ambiente que a gente vai estar utilizando para poder estar definindo ele seria um ambiente figure. Paulo, rapidinho. Oi. Tu tá mexendo no projeto Minicurso Poster? Não. Tu tá em qual? Eu tô no slide. Tá no slide ainda, ok. Tô bugado. É porque eu não tava olhando tua tela. Tudo bem, continue. Aqui a gente pode ver, né, a forma que a gente vai estar inserindo a imagem. A gente vai estar utilizando esse código aqui, né, o include graphics. Aí dentro das chaves, a gente vai colocar as opções. Essas opções podem ser tanto a escala, a largura, a altura ou o ângulo referente à imagem. E o nome da figura que a gente definiu lá, né? Aí esse código, ele vai estar entre Begin Figure, que foi como a gente abriu o ambiente, e o End Figure, tá? Normalmente, quando vocês colocam já o Begin Figure, ele já vai trocar, já vai colocar o Include Graphics e o End Figure. Aí eu vou estar ensinando a vocês agora como... Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário. Só reforçar o porquê que a gente recomenda, assim, né? A gente está mostrando para vocês a utilizar com esse ambiente o Begin Figure. Porque, por exemplo, eu vi que Edson, ele fez já a atividade do dia 2, né? Ele incluiu a figura lá, sendo que ele só incluiu a figura com o comando do Include Graphics. Não está errado, mas qual seria o problema? É que com apenas o Include Graphics, você não conseguiria, por exemplo, fazer um caption, uma legenda na figura, você não conseguiria referenciar ela, né? Já que a legenda ela fica referenciável para você poder referenciar a figura depois no texto, né? Você não conseguiria, sei lá, não sei, acho que não conseguiria mudar a posição da figura também, né? Caso ela fosse para um lugar não desejado, né? Se ela procurasse o melhor lugar no texto.
que Paulo vai explicar daqui a pouco isso. Isso só funcionaria com o ambiente figure, então, tipo, por isso que é bom usar o ambiente, não só aquele comando include graphics. Eu lembrei disso agora. Pode continuar aí, Paulo. Vou estar fazendo o upload aqui das imagens para vocês verem como é que faz. Vocês vêm aqui nessa setinha, ó, que é de upload, aí vocês clicam. Vocês podem tanto apertar nesse botão e procurar manualmente, ou vocês podem vir aqui só e arrastar a imagem, vir aqui, ó, e jogar ela aqui. Ela já vai fazer o carregamento, tá? Deixa eu também fazer da outra imagem logo. As suas imagens vão ficar aqui de lado, né? E a gente pode fazer o seguinte: aqui a gente pode renomear a imagem também, né? A gente pode renomear os arquivos que estão aqui. E eu quero renomear esse segundo arquivo aqui porque ele não está um nome tão legal para colocar lá, um nome tão fácil, né? Então eu venho aqui, ó, rename e vou renomear, pronto. Aí como é que eu faço? Tipo, eu quero também organizar minhas imagens em pastas. Aí eu venho aqui, ó, crio uma pasta, new folder, coloco o nome da pasta, crio. Aí eu posso selecionar a imagem e jogar dentro da pasta, tá? Isso aqui seria melhor para você organizar as suas imagens. Vou estar agora colocando o Begin Figure. Cadê o coisa aqui? Abrindo o ambiente de figuras. Aí vocês podem ver, ó, o ambiente ele já me deu que a imagem vai ficar centralizada. Se eu apagar isso aqui, a imagem não vai ficar centralizada. O Include Graphics, que eu vou colocar as opções. Como o Eric falou, a legenda da imagem, né, a caption. E o label, se eu quiser me referenciar de alguma forma a imagem. Mas eu não vou querer nem o label e nem o caption, eu posso tirar, tá? Eu vou estar utilizando o colchete para colocar as opções e o nome da figura, né, que está ali. Aí eu venho aqui, ó, adiciono os colchetes e coloco o que eu quero. Eu vou trocar a escala da imagem, né? Vou colocar que eu quero ela na escala 1. Eu coloco scale igual a 1 e vou colocar o nome da pasta e o nome da imagem que está dentro da pasta. Eu venho, coloco o nome da pasta, barra, nome da imagem que está na pasta. E a sua extensão, né? Quando eu compilar, ela já vai aparecer aqui para mim. Tá com... Aqui, apareceu. Vocês podem ver, a imagem ficou grande, porque ela está numa escala de 1. E como vocês podem ver, como ela desceu, né? Ela não ficou na seção que eu defini ela aqui, tá? Por quê? Porque o overleaf, ele... Rapaz, eu não tenho na seção errada, não. Não, tá na seção certa. O overleaf, ele escolhe o melhor lugar para posicionar a figura. Tipo, a figura não ia caber aqui, né? Aí o overleaf faz isso, ele pode descer a imagem ou subir a imagem. Por isso, a gente utiliza outro pacote, que nesse caso seria o float. Com o float, eu posso estar definindo o meu ambiente figure, e após eu definir esse ambiente figure, aqui de lado eu coloco um colchete e coloco o H e outro colchete, tá? Esse comando aqui. Assim eu vou forçar o overleaf a manter a imagem onde eu quiser, né? Nesse caso, eu coloquei a imagem aqui entre a seção e a subseção. Mas vocês podem ver que o overleaf colocou aqui embaixo. Aí se eu vim aqui, abrir os colchetes e colocar H, vocês podem ver que a seção ela desceu, né? Ou seja, esse comando fez o overleaf forçar a minha imagem ficar aqui. Mas aí eu quero trocar a escala da imagem porque não ficou tão legal, né? Eu venho aqui, ó. Aqui, na escala da imagem, a gente fala em porcentagem, tá? Então, 1 seria 100% da imagem. Mas aqui nesse caso eu vou querer só apenas 20% da imagem. Né?
Então eu venho e coloco 0,2, 20% da imagem. Vocês podem ver que ela diminuiu. Ficou melhor. Aqui vocês podem ver que o caption ele serve para isso. A gente pode estar também mudando o ângulo da imagem, colocando o ângulo que a gente quiser. Nesse caso aqui, eu coloquei de cabeça para baixo, mas eu posso vir aqui, ó, e colocar ela invertida. Eu separo por uma vírgula, coloco, né? Angle 90 não, mas 45. Vocês podem ver que ela muda o ângulo, né, da figura. Já esse pacote aqui, o Warp Figure, ele serve para a gente colocar figuras ao lado do texto. Normalmente a gente encontra isso em livros ou em citações, né? A gente pode estar... É que você vê a frase de alguém, a imagem de lado e o nome da pessoa embaixo, né? Normalmente a gente vê assim. E esse pacote serve para justamente isso, né? Aqui você pode ver um exemplo de como ficaria o código. Tá? A gente vai colocar o Warp Figure, no lugar de Figure, a gente vai estar utilizando esse comando aqui. Né? Aí vem Begin, Warp Figure, o posicionamento dela e a largura. Os posicionamentos, eles podem ser tanto L, R, I ou U. Né? Esse L significa que a imagem vai se posicionar à esquerda e o R significa que a imagem vai se posicionar à direita. Né? E o L é left e o R é right. Né? E a largura vai determinar a largura da figura. Né? Se eu botar aqui, sei lá, lembrando que a gente está falando em porcentagem, aí se eu colocar, sei lá, 0,2 barra text width, ele vai ficar com 20% da largura da imagem. Eu vou colocar aqui e vou fazer um exemplo aqui para vocês. Era que faltou o texto aqui, né, pai? Eu tava corrigindo a galera aqui, tipo, a galera tá mandando, aí eu tava empolgado corrigindo. Vou montar agora o texto, Mas peraí. eu vou pegar um texto aqui. Coloquei já. Cadê? Eita, eu coloquei em citações. Peraí. Cadê o Web Figure? Aqui. Meu amigo. NA. Vou voltar a Deixa eu comentar aqui da galera. compilar aqui. Esse é o de alguém, Eric? O quê? Esse aí é de alguém, é? Ah, não. Não, Lipson. Não, isso é um Y. Tá, tá. Aí vocês podem ver que o texto tá aqui, né? Aí eu venho aqui e quero adicionar uma imagem que fique mais ou menos por aqui. Aí eu venho, ó, Begin. No lugar de Figure, eu vou botar o Warp Figure. Ele já vai jogar aqui. Aí, para adicionar a imagem no Warp Figure, seria do mesmo modo que eu adicionei na outra, né? Aí eu venho aqui, ó, Include Graphics. Aí eu vou definir a escala da minha imagem, igual a 0,4. No caso seria 40%. E aqui eu vou botar o nome da minha imagem. Né? Vou compilar aqui para vocês verem. Pronto, a imagem está aqui. Apresentou uns erros, porque não está definido aqui em cima o pacote do Warp Figure. O Eric. Ô, meu amigo, eu tava empolgado com... Me desculpe, me perdoe. Puxa, apareceu muito mais erros. Ih, rapaz, peraí. O que é que tá errado? Deixa eu ver o que tu fez aqui. Eu não coloquei as paradas, né, meu amigo? O posicionamento aqui. Cadê? Tem que colocar o posicionamento e a largura da imagem. Tá vendo aqui, ó? Eu quero a imagem na minha esquerda, então eu vou colocar entre chaves o L. E nas segundas chaves, eu venho aqui e coloco que eu quero que essa imagem ocupe 20% da largura do meu texto, tá? É justamente isso. Vocês podem ver que tem um erro aqui, a imagem veio muito aqui pro lado. Quer dizer, o texto ficou muito em cima da imagem. Mas aqui a gente pode resolver diminuindo a imagem. Ih, rapaz, aqui eu fiz errado. Aqui, nesse comando aqui,
vocês vão definir o tamanho que a imagem tem do texto, tá? Então, aqui no caso, no lugar de 20%, seria melhor 40%, né? Então, 0,4. Tá? Vocês podem ver que consegui arrumar aqui. Porque eu defini que minha escala seria 40% da imagem. Então, o tamanho que a imagem tem que ter com o texto seria o mesmo 40%, né? Aí, se eu quiser trocar de lado aqui, eu venho só aqui, ó. Coloco o R no lugar do L. Vocês podem requerer ver para esse outro lado. Eric? Vou colocar aqui, peraí. Mas, pessoal, a parte de figuras é bem simples mesmo. Tá? Não tem muito mistério, não. Eu posso vir também aqui e colocar um caption, né? Coisa besta, Luigi, blá blá blá. Bom, e agora sim a gente vai... Oi, Paulo? Não, pode continuar. Agora a gente vai passar para a brincadeira dos ambientes matemáticos. Eu vi que Paulo ontem ele falou um pouco ainda sobre alguns ambientes, mas enfim, a gente vai ver com mais detalhe hoje. Bom, primeiramente eu queria comentar sobre esses caracteres especiais, porque nos ambientes matemáticos, né, tipo, ou em qualquer outro lugar que você queira usar, esses caracteres eles são usados geralmente para outras coisas, né? Por exemplo, esse daqui, o cifrão, ele vai ser usado na gente para definir um ambiente matemático. Então, se você quisesse, por exemplo, usar o cifrão em um texto normal, você teria que colocar uma barra antes, né? Tipo barra cifrão. A porcentagem a gente viu que servia para o comentário, né? Se a gente quiser escrever a porcentagem em si, a gente tem que colocar o barra porcentagem e por aí vai. Por exemplo, esse daqui e esse daqui, ele vai servir para a gente para definir índice, né? O índice de baixo de uma letra, sei lá. E aqui a gente utiliza geralmente para fazer alguma coisa elevada, né? Tipo, sei lá, x ao quadrado. A gente utiliza esse comando aqui. Daí, se a gente quisesse utilizar ele normalmente, né? Se a gente não tivesse definido lá os pacotes do UTF-8 Font Tech, alguma coisa assim o nome dele, geralmente ele não reconheceria esqueci o nome desse aqui, o acento circunflexo. Aí você precisaria, para conseguir utilizar o acento circunflexo numa palavra, definir ele de uma forma diferente, né? Que seria dessa forma aqui. Ou senão, o acento normal, o acento, né? Você teria que colocar também barra acento e tudo mais. Aí, esses comandos que eles são utilizados para outros motivos, aqui no LaTeX, eles têm uma forma diferente de ser escrita, né? Que, no caso, é essa tabelinha aqui. Aqui também, né? O barra que a gente sempre utiliza aqui. É porque, tipo, essa aqui, na verdade, é a barra invertida, né? Sendo que, como eu utilizo tanto ela do que a outra, para mim ela é a barra normal. Aí, tipo, se a gente quisesse escrever a barra mesmo, a gente teria que também escrever ela de outra maneira e por aí vai, enfim. Tem esses comandos aqui. Daí bem, como eu já comentei aqui, desse aqui que vai ser um ambiente matemático da gente. Cadê? Aqui. Peraí, ele não está centralizado, deixa eu centralizar. Pronto. Bom, a gente precisa desse pacote aqui, o AMS-MEF, geralmente ele faz com que alguns ambientes matemáticos funcionem, geralmente sem esse pacote AMS-MEF, alguns ambientes dão errado, daqui a pouco eu mostro quais são. Não é sempre que dá, mas, bom, geralmente dá erro. Bom, a gente tem duas maneiras básicas de chamar os modos matemáticos, né? Nos modos matemáticos, basicamente, tudo quanto é código ou símbolo e tal, que a gente utiliza para a escrita matemática, eles funcionam só quando você escreve dentro de um ambiente matemático. Se você escrevesse um texto normal, daria erro, a maioria das coisas. E aí, a gente tem duas formas simples de chamar, que é essa com 2 cifrões só, e a expressão aqui no meio, e essa com 4 cifrões, e a expressão aqui no meio. Essa com 2 cifrões, a gente geralmente utiliza para expressões pequenas, que elas ficam durante o texto, né? Durante o texto, se você quiser colocar uma equaçãozinha pequena ali, você geralmente usa esse. E quando você quiser fazer uma expressão que ela fica centralizada numa linha única, você pode usar
é esse modo aqui com 2 cifrões. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco desses dois. Aqui. Tipo, aqui a gente pode ver um textinho aqui que está escrito, né? E aqui como ele foi compilado. Ele está cortando. Droga. Enfim, mas dá para perceber aqui, ó. Aqui, ó, quando eu utilizei apenas um cifrão, ele fica aqui escrito normalmente durante o texto. E quando eu utilizei 2 cifrões aqui, ó, para fazer essa expressão, ele veio para cá, numa linha centralizada, tudo mais, numa linha separada. E está aqui. Bom, aqui a gente já pode ver alguns códigos, né? Por exemplo, o que eu falei para vocês do underline, que ele vai definir o índice das coisas. Esse colchete aqui está errado, não deveria existir, não. Deixa eu ver mais o que de código aqui importante. Bom, tem esses deltas aqui, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma lista para vocês com a maioria dos símbolos matemáticos de letras e tudo mais que a gente pode utilizar. Mas, enfim, aqui tá. Eu geralmente não costumo usar esse de 4 cifrões. Eu prefiro outro, que é esse daqui, o equation com estrela. O equation sem estrela, primeiramente, ele vai fazer essa mesma função ele vai fazer essa mesma função aqui do 2 cifrões, que é centralizar a expressão numa linha única. Mas, diferentemente desse, o equation, ele vai enumerar a expressão, ele vai dar um número para a expressão, né? E, bom, esse daqui, a partir daqui, né, como ele é um ambiente mesmo, que a gente tem que chamar, ele vai ser escrito daquela forma, né? Barra begin equation, barra end equation, a expressão entre o begin e o end. E o equation estrela é basicamente a mesma função desse daqui, sendo que eu prefiro utilizar o equation estrela porque eu acredito que dá para organizar melhor o texto, as expressões matemáticas, quando a gente utiliza o ambiente, porque, por exemplo, aqui você pode ver que a expressão, né, que vai ficar numa linha separada, ela fica jogada no meio do texto. E, bom, em questão de correção e tudo mais, quando você for revisar o texto, né, é bem mais aconselhável que fique o máximo organizado possível também a parte dos códigos. Daí, quando você utiliza esses ambientes assim que as expressões ficam mais separadas e tudo mais, é mais fácil identificar um possível erro ou alguma coisa do tipo. Por isso que eu prefiro. Bom, aqui está um exemplo do equation. Aqui como eu escrevi, né, barra begin equation, a expressão aqui, e como ele fica compilado, né? Essa aqui, por ser a primeira equação que eu estou colocando nesse slide, ela está aqui enumerada como equação 1, né? E aqui a gente já pode ver outro código, que é o defrac. Ele vai fazer a fração, né? Assim, a gente fez esse slide, alguns exemplos, justamente de uma forma que a gente passe por alguns códigos, por alguns comandos que são básicos assim, para a gente utilizar, né? Aí, esse defrac a gente utiliza bastante, né, para fazer fração, por exemplo. A gente poderia só colocar somente frac, mas só o barra frac, ele fica com a fração menor, que geralmente só funciona quando você estivesse fazendo um texto corrido e você quisesse jogar uma equação lá, uma fração lá, você utilizaria só o frac, porque ele ficaria uma fração menorzinha. Eu não sei explicar bem, mas é basicamente isso, ele fica menorzinho. Aí, geralmente, a gente utiliza o defrac para ficar nesse formato assim, melhor de se ler. Aí, bom, como é que a gente utiliza o defrac? A gente vai utilizar ele com... Vão ser 4 chaves principais, né? Essas 2 primeiras chaves aqui, elas servem para colocar o numerador e as outras 2 chaves, elas servem para colocar o denominador. Daqui a pouco eu tento mostrar mais bonitinho, né? Sem todos os códigos. Aqui a gente também pode ver outro comando que é o barra sqrt, que é para fazer raízes, né? Se a gente quisesse, daqui a pouco eu mostro para vocês, se a gente quisesse fazer outros tipos de raízes sem ser a quadrada, né? Tem como você definir aqui o número da raiz. E aqui uma coisa que é particularmente um gosto meu, que é tipo assim, o LaTeX, ele tem códigos para fazer seno, cosseno hiperbólico, tangente e tudo mais. Ele tem esses códigos. Sendo que eu não gosto de utilizar esses códigos porque o seno, ele não se escreve como seno no LaTeX. Ele vai escrever sim, né? SN.
Aí, por isso que eu não costumo utilizar os códigos para cosseno, seno e tudo mais. O que aqui eu costumo fazer? Eu costumo usar essa forma aqui, que já foi apresentado no primeiro dia, né? Que é uma fonte matemática, que é a fonte... Esqueci qual é o nome dessa fonte, Paulo? A fonte com serifa, né? Deve ser isso aí. Serifonte. Ela é a escrita que o LaTeX faz quando você utiliza o código do seno e do cosseno, sendo que aqui eu poderia colocar, né, ao invés de cos aqui, eu poderia colocar o seno com E, né, que é justamente, geralmente, o que a gente usa aqui no Brasil. Por isso que eu costumo fazer seno, cosseno, tangente e tudo mais, utilizando essa forma. Coloco um FRN e defino aqui o que a gente quer. Mas, tipo, por exemplo, o LN, o LaTeX reconhece o barra LN, ele faria um LN com essa serifa normal. E por que colocar esse código ao invés de colocar apenas cosseno? Foi uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, mas no ambiente matemático, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. No ambiente matemático, todas as letras elas ficam em itálico, né? E, geralmente a gente não utiliza as expressões, né? Se você quisesse diferenciar aquilo no texto, o cosseno ele ia ficar de uma forma que pareceria 3 letras em itálico e pareceria mais que seria uma multiplicação de C com O com S, né? Mas no caso a gente quer definir a função cosseno, né? Por isso que quando a gente coloca nesse formato, que é o formato que se dá, né? Eu sempre esqueço o nome dessa fonte, né? Eu não vou lembrar não, a fonte serifa. Aí a gente coloca aqui. Acho que deu para entender bem. E aqui outro códigozinho, que é o θ. Geralmente, em todas as letras gregas, é só barra o nome da letra e funciona. Também tem a versão delas para o maiúsculo, que é só você colocar a primeira letra maiúscula. Bom, tem esses outros 3 textos aqui, 3 ambientes matemáticos, que é para alinhamento. O primeiro... Tem mais, tem o Equinarray. Tem o Equinarray também, sendo que o Equinarray eu não coloquei aqui porque eu geralmente não uso ele. Eu só coloquei os que eu acho mais fáceis assim de se explicar e de se utilizar no dia a dia. Bom, o primeiro é o Aling, acho que se fala assim, Aling. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque explicar como é que se utiliza ele é meio complicado, né? Mas basicamente ele vai alinhar uma expressão, tipo, se for uma expressão que tem uma expressão matemática que tenha várias linhas, você pode definir uma letra ou alguma letra assim que você quer que as expressões se alinhem. Geralmente a gente utiliza essa marcação, né, para poder alinhar o texto, alinhar as expressões por alguma relação, né, de igualdade, menor ou igual, tudo faz. Aí, para a gente alinhar as expressões matemáticas nessas relações aqui, a gente coloca essa letra E antes da expressão, que aí todas as equações elas vão ficar alinhadas justamente nessa relação de igualdade. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Daí, para você pular de uma expressão para outra, é daquela forma, né? Você coloca o 2 barras para pular a linha, normalmente. Aí, o aling, ele vai fazer o mesmo que o equation faz. Ele vai enumerar as expressões, sendo que ele vai enumerar todas as expressões, né? Se tiver, por exemplo, 5 expressões que você definiu, as 5 expressões vão ficar enumeradas, né? Aí, se você não quiser enumerar alguma expressão, uma expressão específica, se você não quiser enumerar, depois do 2 barras, você coloca, depois ou antes, tanto faz, na verdade, você coloca esse comando, barra no number, que aí ele não vai enumerar aquela expressão. E se você quiser utilizar o aling e não enumerar nenhuma expressão, você pode colocar o aling com a estrela, né? Aí ele vai fazer todas as expressões e nenhuma delas vai ter numerada. E sobre o AMS Math, é justamente por conta disso. Geralmente, esses pacotes aqui, esses ambientes aqui, o aling, o split, o multiline, o equation com estrela, eles não funcionariam, em alguns casos, eles não funcionariam, não seriam reconhecidos, se não tivesse o pacote do AMS Math. Bom, o split, ele é semelhante ao aling, acho que está errado aqui, ó. Ele é semelhante ao aling, sendo que toda a expressão
ela vai ser enumerada como uma equação só. Aí, para isso acontecer, a gente primeiramente tem que chamar o ambiente equation, se a gente quiser enumerar a expressão, ou equation estrela, e depois a gente chama o split e faz as equações lá, né, posicionadas da forma como a gente quer, e aí ele vai enumerar toda aquela expressão como uma equação só. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. E o multiline, ele é utilizado quando a gente quer fazer alguma expressão muito grande e não quer alinhar. A gente só quer colocar a expressão lá de uma forma jogada qualquer. Daí, para isso, a gente utiliza o multiline. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Deixa eu fazer do começo um aqui. Esse aqui foi só para dar um exemplo mesmo. Bom, eu vou fazer um... Vocês conseguem ver bem o texto aqui? Deixa eu aumentar mais aqui. Vocês conseguem ver bem o código aqui? Acredito que sim, né? Por exemplo... Aumenta com o Ctrl+, pô. Não dá para ver muito bem, não, a fonte, não? Não, fica pequeno. Então. Não, Ctrl+, tá ligado? Para aumentar a tela. Sei lá, vou colocar uma expressão qualquer. X² mais 7. Aí, por exemplo, ó, deixa eu só escrever antes e depois eu mostro. X ao cubo mais... Por exemplo, aí aqui eu vou querer que essas duas expressões elas fiquem alinhadas a partir da igualdade, né? Então eu venho aqui antes da igualdade e coloco o símbolo de E. E aí, quando eu compilar aqui... Aqui, ó, ficou as duas expressões centralizadas, né? E as duas, elas estão ali. É porque aqui, né? Deixa eu colocar mais de um... Deixa eu colocar mais um aqui, porque com dois não dá para perceber que estão alinhadas pela igualdade. Pronto, aqui, ó. Aqui dá para perceber que eles estão alinhados justamente pela igualdade, né? A igualdade aqui está alinhada. E bem, a gente faz isso, né? Definindo onde que a gente quer alinhar, né? Utilizando esse E aqui. E você pode ver que as duas expressões, elas estão enumeradas. Se eu quisesse que apenas uma tivesse numerada, a gente vem aqui e coloca no number. Ah, não, peraí. Realmente tem que ser antes. É antes do 2 barras, Pronto, aí, ó. Aqui, né? De fato tem que ser antes do 2 barras. Eu achei que dava para ser em qualquer lugar, mas não dá não. Antes do 2 barras, eu coloquei o no-number para a primeira expressão, e aí ele não enumerou a primeira expressão e enumerou a terceira, que agora, e enumerou a segunda, né? Aí, caso eu quisesse fazer com o aling aqui, né? E não enumerar nenhuma delas, eu poderia colocar o asterisco aqui. Daí, o outro que é o split, né? Para o split, eu preciso primeiramente chamar o equation. Então, eu coloco aqui, primeiramente, o equation. E agora eu coloco o split. Aí, para poupar trabalho, eu vou pegar essa mesma expressão aqui. Ué, deu erro por quê? Bom, não se deixa ambiente vazio, né? Assim, eu defini um ambiente de equação e não tem nada nele, aí deu erro. Aqui, ó, o split, como você pode ver agora, ele vai fazer a mesma coisa, né? Alinhar as duas expressões pela igualdade, sendo que ele vai enumerar essas duas expressões como uma equação só. Basicamente isso.
Bom, aí aqui eu fiz uma diferença, eu fiz um exemplo de como a gente pode utilizar o aling e o multiline. Aqui é a mesma expressão, é a mesma expressão matemática, né? Sendo que aqui eu coloquei um aling com asterístico, né? Nenhuma linha aqui está enumerada. E aí eu fiz aquela coisa, né? Defini onde que eu queria que eles ficassem alinhados e sair alinhando com o símbolo do E, né? E aí, bem, aqui é basicamente trabalho, não é um trabalho, como eu posso dizer assim, certo, né? Não tem um guia certo de se fazer. Geralmente você vai alinhando ali conforme dá, né? Conforme o seu gosto. Ou você pode fazer com o multiline. O multiline, basicamente, você coloca toda a expressão e depois vai dando umas quebras de linha aqui com 2 barras, onde que você acha pertinente, até que a expressão fique do seu gosto, né? Aí aqui, ela não tem nenhum tipo de alinhamento, mas dá para escrever toda a expressão, né? Porque, por exemplo, se eu tirasse isso aqui do multiline, ficaria um bagulho que passaria, ficaria uma expressão que passaria do papel, né? Bom, aí basicamente é isso, né? Uma diferença entre um alinhamento e o multiline, né? Você poderia escrever normalmente, colocaria toda a expressão e vai colocando umas quebras onde der. Aqui eu fiz exatamente isso, né? Eu coloquei toda a expressão e fui vendo onde que dava uma quebra de forma que ficasse o mais ajustado possível, assim, entre aspas, né? E acho que só. Vocês têm alguma expressão, assim, que gostaria que eu fizesse? Ou para usar algum símbolo, alguma coisa assim, utilizando algum desses 3 ambientes agora, ou posso continuar? Alguém tem alguma coisa aí? Será que... Alô? Eu caí, não sei. Não. Eu vou continuar, então. Bom, passando para a parte de matrizes agora, que também dá para usar sistemas com... O PDF, ele está cortando. Por algum motivo, ele ficou cortando aqui no negócio. Mas dá para explicar bem. Bom, as matrizes, para a gente utilizar ela, a gente vai utilizar, além do equation, né? A gente vai utilizar esse ambiente, que é o array. O array, ele também vai servir para a gente alinhar as linhas da matriz, né? É basicamente a mesma função ali do aling e do split, sendo que aqui a gente vai alinhar cada elemento, né? Não só um elemento, como era o caso da igualdade aqui, lá, né? Aqui a gente tem que alinhar cada elemento. Todos os elementos, eles vão estar enfileirados de uma forma bonitinha, né? Como uma matriz deve ser, né? Bom, aí aqui, cada elemento, ele vai ser separado pelo aquele símbolo E, né? Também, no final de cada linha, a gente coloca 2 barras para pular uma linha. E aí... deixa eu ver. Isso aqui. No Begin Array, a gente vai definir aqui também como que a gente quer que os elementos, eles meio que se comportem dentro da matriz ou dentro do array, né? Porque também dá para fazer isso aqui com sistemas. E a gente coloca, aqui na tipificação, a gente pode colocar C, L ou R, onde C, os elementos eles vão ficar centralizados, o L, os elementos vão ficar alinhados para a esquerda, e o R, os elementos vão ficar alinhados para a direita, né? Aí aqui tem um exemplozinho, né? Se a gente colocasse aqui 3 Cs, né? Então a gente teria 3 colunas onde todos os elementos eles estão centralizados. Aí aqui tem um exemplo, como a gente faz isso. Aqui ele está colocando com o 2 cifrões, né? Mas também poderia ser o array, o Begin Equation, para enumerar. A gente geralmente usa, né? Porque quando a gente está lidando com matriz, a gente também está lidando com símbolos matemáticos ali. Então a gente precisa do equation, né? Para poder funcionar tudo. E aí aqui a gente já pode ver outro comando que vai ser bastante importante. Eu vou mostrar um exemplo para vocês como é que ficaria sem ele, que é o /left e o /right. Cadê o /right? Aqui. Eles servem para poder
ajustar o tamanho do que vem depois dele conforme o texto, né? Por exemplo, a gente está utilizando aqui um colchete, né? Você pode ver que o colchete ele ficou ajustado para o tamanho do que a gente escreveu dentro. Se a gente não tivesse escrito com esse left e com esse right, o colchete ficaria pequenininho, não pareceria nada com a matriz. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo assim. Bom, aí aqui está a Begin Array. Eu estou colocando aqui, eu estou definindo que serão 4 colunas centralizadas, e agora eu tenho que escrever nas 4 colunas alguma coisa, né? E bem, aqui eu acho que dá para entender bem, né? Tipo, aí você dá um espaço 2, você dá um espaço 3, e aí, bom, ele vai alinhando. Eu acho que dá para entender bem isso aqui. Mas deixa eu fazer um exemplo do que eu estou falando. Aqui, cadê? Ah, não. Eu vou fazer 2 por 2. Não, vou fazer 3 por 3 porque eu quero dar um exemplo aqui. Aí aqui, antes de começar, eu vou só colocar, ao invés de colocar o left e o right, né? Bem, vou primeiramente colocar com o left. Aí nesse caso aqui eu vou colocar um parênteses, cadê parênteses? Enquanto vai fazendo o código aí, eu vou passar uma pergunta aí para a galera. Essa expressão logo acima de tabelas, vocês conseguem ver a necessidade de quebrar a linha? Rapaz, eu acho que nem eu entendi a pergunta, viu? É melhor Acho que tá longe. Nesse item 7 aí, tabelas, logo em cima, tem uma equação gigantesca, né? Vocês conseguem entender a necessidade de quebrar a linha? Tipo, obviamente, a equação não pode passar da página, né? Mas quando a gente formata no preâmbulo o tamanho da página, por exemplo, vocês estão vendo o ambiente matemático da equação, aquele símbolozinho 2 ali, ó, entre parênteses. Ali é a parte final da página, né? Então, essa última linha aí da equação, lá de baixo, tá passando todinho, ó. Ela ainda fica passando, né? Mais ainda, a terceira linha, ela não tá depois do igual, né? Não, mas aí é porque eu saí quebrando de uma forma só para poder caber aí no texto para mostrar para eles, tá ligado? Eu nunca utilizo o multiline, eu sempre utilizo um alinhamento dessa forma aqui, entendeu? Sim, sim. Então, é tipo, para você consertar isso aí, porque o overleaf às vezes não identifica isso, mas às vezes se você está no editor normal de computador mesmo, sem ser o overleaf, ele nem compila quando dá esse tipo de erro. Bom, aqui está a matriz, né, como eu falei. Agora, se eu, por exemplo, tiro esse left e right, ele fica um negocinho aqui, né, bem nada a ver. Aí bem, o left e right, ele não precisa necessariamente ser usado para matriz, ele também funciona para outros tipos de expressões. Por exemplo, se você quiser fazer esse parêntese para uma fração, você também tem que colocar o left e right para poder o parêntese, o colchete, ou seja lá o que for, ele se adequar ao tamanho do que você quer colocar neles, né? Por isso que a gente utiliza esses comandos. E uma coisa importante aqui, pessoal. Se, por exemplo, vocês não quisessem que esse elemento 2 existisse, se tivesse um espaço em branco aqui neles, você ainda assim teria que definir, por exemplo, se eu fizer isso, provavelmente vai dar erro. Não deu necessariamente o erro, mas você vê que você tem que corresponder ao espaço em branco que você quer, né? Se eu quero um espaço branco aqui no meio, entre 1 e o 3, eu tenho que definir o alinhamento, mas eu posso deixar em branco aqui, né? Não colocar nada. E aí ele vai considerar que esse espaço em branco aqui, ele está no meio, né? Você tem sempre que alinhar certinho com o que você quer, né? Bem,
dá para entender bem o funcionamento do array. Aí, o array, ele também é utilizado para fazer sistemas. Para fazer sistemas, basicamente, a gente utiliza aquela chave no começo, né? Sendo que se eu colocar uma chave aqui só, ela vai dar erro. Por quê? Porque a chave ela é utilizada para outras coisas no LaTeX. Ou seja, ela é um daqueles caracteres especiais que a gente falou no começo, né? Então, para utilizar ela, eu tenho que colocar uma barra na frente, né? Um barra-chave ele vai entender, sendo que aí no da direita a gente não usa nada, né? Geralmente em sistemas. Daí, como a gente não usa nada, se a gente deixar sem nada, ele vai dar erro também. Então, a gente tem que colocar um ponto. Esse ponto ele não vai aparecer no PDF, mas o overleaf ele reconhece que aqui você não quer que tenha nada depois do write. Você não quer ajustar tamanho de nada. E bem, basicamente ele vai ficar, né? Sendo que aí o sistema seria algo mais parecido com o que está aqui em cima, né? Deixa eu copiar daqui e colocar lá. Bom, aí vai dar para ver a diferença um pouco também do array do split. Você pode ver aqui agora. Eu teria quantos elementos, né? Eu teriam para... Não, daria para fazer assim, né? Eu só quero que alinhe também a partir da equação. Então, aqui eu teria que ter somente um elemento, né? Não, na verdade, 2 elementos, sendo que vai ficar estranho. Ó. Deixa eu compilar. Não necessariamente ficou estranho, mas, por exemplo, esses dois aqui, eles ficaram centralizados e isso aqui, ao menos para mim, me incomoda a expressão dessa forma. Tá vendo que, assim, me tá estranho. Aí, para a gente resolver esse caso, a gente teria que alinhar essas duas expressões ou para a direita ou para a esquerda. E, geralmente, nesse caso aqui, a gente alinharia para a direita, né? Então, como é que a gente faz? Se isso aqui é a primeira coluna, então a gente vem aqui e define que os elementos da primeira coluna, eles vão estar alinhados para a direita, né? E aí ele vai ficar assim, né? É mais agradável, ao meu ver, pelo menos, dessa forma. E eu acho que tem um exemplo aqui de... Bom, aqui é outra matriz. Ah, não tem. Eu acho que tinha colocado um exemplo de sistema. Bom, passando para tabelas agora, que a gente utiliza de uma forma bem semelhante assim ao array, é o ambiente tabular, que é para fazer tabelas. Como é um ambiente, a gente também vai precisar começar com um begin e terminar com um end, né? E aqui no tabular, a gente também tem que definir a mesma tipificação, que vão ser como os elementos eles vão estar, os elementos da coluna vão estar aliados, né? Se vão ser centralizados para a direita ou para a esquerda. Aí aqui na tipificação também, a gente pode definir umas linhas verticais para as colunas, né? Tipo, se a gente quer que uma coluna e outra ela fique dividida por uma linha vertical, a gente coloca essa barra aqui entre os 6. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que fica melhor de entender isso. Aí as linhas elas são divididas em alinhadas da mesma forma, colocando o E para definir cada elemento e o 2 barras para quebrar a linha, né? E se a gente quiser fazer uma linha horizontal na tabela, né? Porque, enfim, é uma tabela, ela tem linhas horizontais e verticais. A gente pode dividir as linhas horizontais colocando um H-line, e esse H-line ele deve vir depois do 2 barras. Eu acho que aqui tem um exemplo. Bom, aqui a gente pode ver, ó, começou com o begin tabular, terminou com o end tabular. Aí aqui na tipificação, a gente definiu que vão ser duas colunas centralizadas, e aí a gente colocou esses 3 traços, né, para ter uma linha vertical antes, uma linha vertical dividindo as colunas, e uma linha vertical depois, né? Aí aqui a gente colocou essa primeira linha horizontal para ser aqui, essa primeira linha aqui, e aí a gente definiu 2 linhas horizontais aqui. Quando a gente faz isso, ele considera como se fosse uma quebra. Aí ele ficou dessa forma aqui, como se fosse justamente um bloquinho à parte, né? E aí o resto sai da mesma forma, né?
como tem duas colunas, eu só vou precisar alinhar com um E apenas, né? Colocando o que está na primeira coluna com o que está na segunda. Quebrei as linhas, né? E depois de cada linha, eu coloquei um H-line para poder definir essas linhas horizontais aqui. E acho que é isso. Acho que não ficou dúvida sobre essa parte, certo? Acredito que não. Uma coisa que eu tenho que comentar, claro, é a largura aqui, né? Você pode ver a largura das colunas, ela é definida pela largura do maior elemento que está na coluna, né? Aqui, por exemplo, fica uma coluna pequenininha. Aqui, como tem tudo isso aqui, a largura ela vai ser, claro, maior. Mas tem como você pré-definir uma largura para a coluna, eu vou falar daqui a pouco. Mas isso é mais utilizado quando a gente quer fazer uma tabela que envolve textos e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês. E acho que é só, por enquanto. Aí também, assim como as figuras, né, que a gente viu que dá para colocar apenas um include graphic e definir a figura, mas aí você não tem como colocar uma legenda, não tem como forçar o posicionamento da figura, não tem um númerozinho para poder referenciar a figura e tudo mais. A mesma coisa acontece para a tabela. A gente poderia utilizar apenas o tabular, sendo que eu não conseguiria definir um caption, um label e tudo mais. Aí, para isso que a gente utiliza o ambiente table. O table ele vai fazer justamente isso. Quando a gente definir um table, ele vai criar um ambiente tabular, onde a gente vai poder forçar o posicionamento, colocar uma legenda, colocar uma marcação para poder referenciar depois e tudo mais. Bom, o posicionamento, ele pode ser definido dessas três formas aqui, dessas quatro formas aqui, H, T, B ou P. Eu não recomendo que vocês usem esses três primeiros, a menos que vocês queiram que a tabela fique ou no começo da página ou no final da página. Mas se vocês querem forçar o posicionamento da figura, da tabela, é sempre bom utilizar o H maiúsculo. O H maiúsculo é o que melhor funciona entre esses códigos para forçar o posicionamento de figuras e tabelas. Né? Mas para você utilizar o H maiúsculo, você precisa do float. Só lembrar disso. Aí, acho que o único válido aqui é esse P, né? Se você quiser fazer com que a coluna, com que a tabela, ela fique numa página única, você coloca esse P, né? E, bem, o resto sai da mesma forma, né? Quando você abre o Begging Table, ele já vai abrir todas essas paradas aqui, como foi para a figura, né? Ele já centraliza a tabela, ele já abre o tabular, lá ele já abre com include graphics, né, e tudo mais. E aí você pode definir um caption. Bom, aqui eu não coloquei label, mas também dá para definir um label. E aqui foi como eu falei. Geralmente não, né? É muito utilizado esse HTB exclamação para poder forçar posicionamento. Sendo que, como eu falei, eu prefiro utilizar o H maiúsculo aqui. Mas aqui, bom, tá HTB com expressão, também dá para utilizar. Ele vai forçar posicionamento, sendo que provavelmente funciona melhor o H maiúsculo. E aí o resto sai da mesma coisa, né? É a mesma forma de criar o tabular, sendo que ele tem esse plus, né? De você poder fazer um caption para poder referenciar depois, né? Eu acho que dá para fazer exemplos de tabela. Dá para fazer exemplos de tabela ainda. Bom, deixa eu fazer uma tabela aqui que é para texto. Tipo barra begin table. Aí quando a gente define table, ele já abre tudo, como eu falei. Né? Aqui, eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou colocar, sei lá. Tabela texto. Aí bem, vou fazer 2 por 2 só para... Só para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Se a gente quisesse fazer um texto mesmo, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um pouco das coisas. Se a gente quisesse fazer uma tabela onde os elementos eles são textos, e rapaz, nem compilou. Por que não compilou? Peraí.
Ó, como eu falei, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, não tá o posicionamento. Eu queria que ele ficasse aqui, né, na tabela, sendo que eu não defini aqui o posicionamento. Aí é o que ele fez, ele procurou o melhor lugar possível para a tabela ficar. Aí ele veio aqui para cima. Aí por isso que eu tenho que forçar o posicionamento da figura, né, com o H maiúsculo, e aí ele vai ficar no lugar onde eu defini, né? Que no caso tá aqui. Aí, bem, você pode ver que não deu certo, né? Tipo, isso aqui não se parece nada com... Deixa eu colocar os outros comandos aqui antes. As outras linhas verticais. Uma coisa. Se você quiser colocar a linha horizontal para a última tabela, você tem que, primeiramente, colocar o duas barras e depois colocar o H-line. Se você colocar só o H-line sem dar duas barras, sem dar essa quebra de linha, ele não funcionaria a última linha horizontal da tabela. Bom, aqui tá quase uma tabela, né? Sendo que você vê que o texto ele não funcionou bem, né? Porque ele está passando muito. Aí, para a gente fazer isso, a gente pode definir um tamanho específico para o texto, né? E a gente faz isso utilizando o comando. Tem três comandos, que é o P, tem o P, tem o B e tem o M. O P, ele vai fazer com que o texto ele fique alinhado para cima. Não, eu acho que... Eu não estou lembrado bem, mas eu acho que é isso. O P, ele vai fazer com que o texto fique alinhado para cima. O B vai fazer com que o texto fique alinhado para baixo. E o N vai fazer com que o texto fique alinhado no centro, né? Aí, bem, a gente coloca o P e coloca a largura que a gente quer para a coluna, né? Aqui eu vou colocar de 3 centímetros. Não deu aqui. Pronto. Ó. Você vê que já fica de uma forma bem melhor, assim, né? O texto já fica mais comportado. Eu não estou entendendo o que está dando aqui. Tá, é o label. Ele fica dando esse erro, pessoal, por conta que não pode ter duas referências iguais, né? Por exemplo, você não pode definir duas marcações iguais aqui, porque senão como é que você vai referenciar depois, né? Se você quiser fazer uma referência, ele vai referenciar duas coisas ao mesmo tempo e tal. Aí você sempre tem que mudar o label, né, das coisas. Aqui eu vou colocar só um, que eu acho que já sai. Saiu. Bom, deixa eu ver aqui só a nível de curiosidade, que eu não lembro realmente o que é que faz o B. Ó, tá vendo? Ó? Não, no caso, o B é que ele alinha para cima. Ó. O B ele alinhou para cima e o P ele alinha para baixo, né? E se eu colocasse um M aqui, eu acho que... Bom, para colocar o M, na verdade, eu teria que colocar outra coluna para vocês verem bem. Eu vou colocar outra coluna aqui com M, também de 3 centímetros. Opa, fiz errado. M, 3 centímetros. Aí eu fecho a linha e fecho a tipificação. Pronto, eu criei outra coluna aqui, né? Agora com M. Aí eu tenho que vir aqui e continuar a coluna, né? Seria colocar mais um texto. Peraí. Então teria que ser... Aqui, fechou esse aqui. Teria que colocar outro e colocar mais um texto aqui. Bom, isso é tranquilo de se pegar depois. Aqui vem outro e o texto. Pronto. Aqui dá para ver bem a diferença do P, do B e do M, né? O B, ele vai fazer o texto forçado para cima, o P vai forçar o texto para baixo, e o M vai ficar centralizado, né? E aí você define a largura como você queira. Como tem tempo ainda, eu vou fazer outro tipo de tabela que não sei se vocês utilizariam muito, mas a gente pode fazer com que a tabela ela fique com nomes... A gente pode... Como é que eu falo isso? A gente pode fazer
uma escrita vertical na tabela, por assim dizer, né? Não só essa escrita horizontal. A gente tem como fazer com que os elementos eles fiquem verticais na tabela. Para isso, a gente precisa de um pacote, que eu não sei se está aqui. Não está. Que o nome do pacote é Rotating. Esse pacote aqui ele é necessário para fazer isso. Aí, bem, a gente vem aqui, abre outro table. Aqui, né? Lembrar de mudar o label para não dar erro. E aí a gente vai fazer assim. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Porque vou colocar 3 colunas. É mais fácil eu ir fazendo e mostrando o que eu quero fazer depois para vocês. Eu vou fazer aqui as notas de Paulo. Dispensa. Tu vai fazer isso não. Aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui é a nota de Paulo. Aí, para eu colocar os textos na vertical, eu dentro do elemento, né, dentro do elemento ali que eu vou querer fazer isso, eu coloco um barra begin sideways barra end sideways. E aqui eu coloco o que eu quero, né? Eu vou colocar aqui a nota de Paulo em funções reais. Dispense, pô. Aqui a nota de Paulo. Aí faço a mesma coisa, barra begin sideways barra end sideways e a nota de Paulo em números. Bom, daqui a pouco eu compilo para mostrar, porque eu espero que esteja dando certo, na verdade, que eu tenho quase certeza que é sideways. Aí aqui, deixa eu ver, Paulo, aí o nome, a nota. Aqui vai ficar uma parte em branco, né? Que seria alinhado ao nome de Paulo, não teria nenhuma nota. Aí teria a nota alinhada à nota de funções reais, que foi 15. E a nota em números, que foi esse daqui, que o menino é muito bom. Né? É isso. E aí eu vou colocar... Deixa eu ver. Acho que aqui já deu bom. Sideways, funções reais, eu espero que esteja certo. Tá certo. Eita, eu esqueci de fechar, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu coloco uma H-line para fechar a linha de cima. Coloco um H-line aqui para fechar as linhas centrais e coloco um H-line no final para fechar essa outra linha. Pronto, fechou as linhas. Sendo que, ó, você vê que a tabela, ela fecha exatamente no limite, assim, do que você escreveu, né? Aí, para consertar isso aqui, é só colocar um barra vírgula aqui, né? Que ele vai dar aquele espaço muito pequeno. Isso já conserta, já fica tranquilamente, assim. Aqui, Paulo, na verdade, dá para colocar aqui, embaixo de Paulo, colocar o nome nota. Pronto. Aí é outro tipo de tabela que daria para fazer, né? Colocando os nomes assim na vertical. No minicurso passado, Ana, acho que foi Ana, ela me perguntou se daria para fazer tabela colorida. Dá, sendo que eu ainda não aprendi a fazer 100%. Tipo, eu não sei explicar bem ainda. É muito complicado fazer uma tabela colorida. Tipo, eu consigo fazer, eu aprendi minimamente, sendo que eu não sei explicar. Aí isso vai ser uma coisa que a gente vai estudar melhor ainda nesse projeto de ensino para ensinar melhor, mas tem como fazer tabelas desse tipo assim, né? Onde você pode definir uma linha, uma coluna, ou só um bloco ali colorido.
dá para fazer coisas desse tipo, sendo que ainda não dá para eu explicar. Mas foi só porque eu lembrei de Ana, aí decidi colocar isso aqui. E acho que é só de tabela. A não sei que vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram tirar e tudo mais. Bom, tabela é uma parada bem complicada de se fazer aqui no LaTeX. Essas tabelas aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, primeiramente, aqui a gente colocou. A gente vai ter que consertar lá, Paulo, porque por algum motivo está cortando. A gente vai ter que dar uma olhada lá e reenviar o slide para eles no Discord. Porque está cortando aqui. Eu não sei se está cortando no meu... Não sei se está cortando. Está cortando para tu também? Pronto, a gente vai consertar isso aqui e mandar de novo lá o slide para vocês no Discord. Mas aqui eu coloquei a tabela dos principais símbolos matemáticos que a gente utiliza assim geralmente, né? Aqui são as letras gregas, como eu disse para vocês, é só colocar o barra e o nome delas. E aí tem as descrições entre maiúsculo e minúsculo, né? Bom, não estou achando aqui outro sigma. Enfim. Aí tem das operações, a gente... Tá tudo aqui, bem. Eu fiz a tabela bem bonitinha para ter todos os símbolos que a gente geralmente utiliza. Lembrando que tudo aqui, todos esses códigos, eles devem ser inseridos num ambiente matemático. Se você inserir ele em um texto normal, provavelmente vai dar erro. Aí aqui tem basicamente tudo que dá para se usar assim. Aí, todas as tabelas, elas foram feitas no LaTeX, sendo que fazer tabelas desse tipo especificamente, desse tipo não, mas tabelas como o do primeiro dia, que foi aquela tabela que Paulo apresentou, dos tipos de fonte que tem, né, das famílias de fonte e tudo mais. Tabelas daquele tipo são bem complicadas de se fazer, mas é tranquilamente de fazer, só que ela fica com um código muito grande, que eu lembro que eu tinha mostrado para vocês o código no mini curso passado, sendo que aqui eu não separei ele, mas enfim. Tudo dá para fazer pelo LaTeX. Desses casos aqui são os mais fáceis. E eu acredito que é só. Essas aqui foram as nossas referências, né? Ah, não. Meu Deus, ainda tem amanhã. Eu tinha escrito isso. Bom, por enquanto é isso. Obrigado. Tem amanhã ainda. Bora passar para a parte de dúvidas e depois a gente vai mostrar a atividade para vocês. Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa relacionada ao ambiente matemático ainda aqui, ou alguma tabela, ou algum código que vocês queiram saber aí, fiquem à vontade para perguntar agora, que a gente ainda tem, né? Ainda tem o quê? Vai até 11, né, Tamires? Então a gente tem ali umas 3 horas e 40 ainda para falar. Não, pô, 11h30. Temos 40 minutos. Então, vocês podem ficar à vontade aí para perguntar algumas coisas antes da gente passar para o momento da atividade. Tem uma parte que ficou mal explicada para vocês, pessoal, que vocês queiram perguntar e tudo mais. Lembrando que pode abrir o microfone e falar, viu, pessoal? O que eu falo novamente é que os meninos já estão craque aí em Overleaf e LaTeX, e todo mundo que começa a digitar meio que vai pegando prática e vai ficando mais rápido. E aí a gente não tem noção muito das coisas que, se vocês estão com dúvida de alguma coisa. Outra coisa que também parece que é muito difícil saber, eita, quando é que eu vou usar um cifrão? 2, 3, 5, 10 cifrões, equation, align. E isso aí vai depender do tipo de escrita, do tipo de documento que você vai fazer. Então, não tem um jeito fixo de aprender LaTeX, não. A gente vai ensinar 1000 técnicas aqui. Se vocês não passarem, não tentarem escrever o texto e sentir a dificuldade, não tem como aprender, não. A parte da dificuldade, ela é fundamental, assim, para aprender a digitar texto de LaTeX, né? Então, por mais que esteja um pouco complicado, assim, é uma coisa de formiguinha, trabalhar um pouquinho, digitar uma equação, tentar digitar a solução de uma questão de cálculo, assim, que envolve integral, derivada. Eita, vou fazer esse trabalho aqui que o professor pediu em LaTeX, ao invés de escrever no papel. E aí você começa assim, devagar. Essa é a sugestão, assim, para você encarar.
Eu vou mostrar aqui para Matheus, porque ele está perguntando a diferença do long table e do table, sendo que, como eu falei, eu nunca utilizei esse table. Quando a gente tem que fazer uma tabela muito grande, quando eu tenho que fazer uma tabela muito grande, como a gente fez no outro caso, eu fiz meio que uma tabela dentro da outra. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui. Ah, droga, eu comentei tudo. Mas acho que dá. Vê aí, Paulo, se tu vai encontrar primeiro que eu o lugar onde tá dividindo o texto. Não, mais para baixo. Comentários. Aqui, ó. Essa daqui foi... Cadê? É porque tá comentado, mas dá para entender. Essa daqui foi a tabela que a gente fez para aquele primeiro dia. Deixa eu descomentar elas aqui. É porque é tanta linha para descomentar que dá preguiça. Vai ficar assim mesmo. Acho que vocês lembram, né? Aquela tabela que a gente mostrou no primeiro dia, que tem todas as famílias de fontes, como é que é o comando delas, como é que elas ficam e tudo mais, né? Aí, quando a gente fez essa tabela aqui, ela era bem grande assim, né? E o que a gente fez para definir cada coisa foi quando a gente tinha um bloco, tipo, em um bloco daquelas tabelas, né? Tipo, das linhas, das colunas e tudo mais, em um bloco daquela linha, a gente colocou outro tabular. Vê, por exemplo, aqui na categoria, variedade, blá, blá, blá. Aí, na categoria, quando a gente vinha para o bloco da categoria, a gente abria outro tabular e colocava as coisas dentro desse bloco, entende? Era meio que uma tabela dentro da outra. E aí a gente conseguia fazer tabelas muito grandes, assim, com muitos elementos. E eu nunca senti a necessidade desse long table. Na verdade, eu não sabia nem que ele existia. Daí a gente, geralmente, quando tem que fazer tabela muito grande, a gente usa esses artifícios assim. Né? Nesse caso aqui, foi o que eu utilizei, de colocar uma tabela dentro da outra, para poder fazer aquelas coisas grandes. Bom, acho que é isso. Aqui está comentado, não tem como mostrar para vocês aqui, mas, bom, pronto. Mas só para vocês terem uma ideia, aquele bloco lá, aquela tabela lá, tem isso aqui de texto, de comando. Mas aí é porque a gente saiu dividindo as linhas tudo certinho, né, e tal. Mas é isso. É uma complexidade, sendo que, como o Tanaka falou, é uma prática, assim, mínima, você já consegue dominar isso aqui bem. É basicamente isso. Mais alguma dúvida aí? É, Carlos, o bagulho não, né? Me ajude. A atividade extra é justamente isso. Tem muitos erros lá, foi como eu falei. É mais um desafio, assim, desafio não, né? Mais uma ideia para vocês tentarem fazer ou não, se vocês quiserem, de tentar consertar todos aqueles erros. Tem vários erros lá, vocês vão tentando, assim. Qualquer coisa, fala lá no Discord que depois a gente comenta sobre. Vão tentando corrigir o máximo de erros que vocês encontram, a partir do que foi apresentado aqui já, e vai dar para corrigir, acho que tudo, basicamente. Quer falar sobre a atividade aí, Paulo? Não, fala aí, pô, da atividade de amanhã. Bom, Resumo do que a gente vai fazer amanhã, né? Primeiramente, amanhã... Vai falar, Tanaka? Dá um direcionamento da tarefa de hoje, né? Não, então, eu ia falar, eu queria saber se Paulo queria falar justamente sobre a tarefa de hoje. Não, eu tô de boa. Bom, a gente já mandou lá, né, o PDF para vocês, deixa eu... Eu não vou baixar o PDF de novo, eu vou abrir ele por aqui. Atividade de a gente já mandou o PDF lá para vocês, né? E, bom, no PDF a gente colocou um exercício para figuras, né? E aqui é basicamente colocar uma figura em 45 graus. E aí a gente colocou várias expressões matemáticas que a gente considera que são... Assim, a gente fez essas expressões aqui matemáticas para vocês fazerem depois, justamente pensando no que vai ser utilizado no pôster de amanhã.
Tipo, muitas dessas expressões que a gente está propondo aqui para vocês tentarem fazer são expressões que a gente vai utilizar amanhã durante a escrita do pôster. Por isso que a gente está propondo que vocês tentem fazer todas assim. E o que vocês não conseguirem, vocês vão perguntando lá para a gente no Discord, ou mandando para a gente, que a gente vai dizendo para vocês os passos assim, né? Bem, eu não comentei hoje sobre integrais, deixa eu fazer rapidamente aqui. Para você fazer uma integral, assim como para você fazer um somatório... Tem um exemplo lá no Discord mesmo. Tu colocou lá um exemplo no Discord, não foi? Foi. Aonde? Tu lembra que tu colocou? Em ajuda, eu acho. Foi. Pronto, aqui no Ajuda, a Tanaka colocou um exemplo de como ficaria a integral, né? Esse comando /int, aí para a parte de baixo, como eu disse, o índice de baixo é com underline, e o índice de cima é com circunflexo, e aí o comando que você quer, né? A mesma coisa serve para o somatório, por exemplo, né? O somatório você definiria com um /sum, e aí, né, geralmente você coloca o somatório n variando de 1 até k, n não, né? I. De AN. E de AN. Faltou... mas funcionou. Faltou um underline aqui, ele funcionou. Esse cagada minha. Bem, aí é geralmente assim que a gente faz a integral ou somatório. Bom, aí a gente deixa esses exercícios aqui, que são os que a gente vai utilizar amanhã para o pôster, e amanhã a gente vai falar sobre a classe documento pôster, né? A gente vai mostrar para vocês aquele modelo de pôster, vai mostrar todos os comandos ali que a gente define para o preâmbulo, como a gente escreve um pôster, geralmente como a gente faz ali um modelo de resumo, de introdução, tudo mais, as divisões que a gente faz para um pôster, em geral, assim, né? E é isso. E vai para vocês tentarem fazer um pôster junto com a gente. É só reforçando assim para vocês tentarem fazer mesmo, para não ficar uma coisa de só ficar olhando, né? Tentar pegar e tentar escrever alguma coisinha. Mesmo que você não faça tudo, tente escrever um pouquinho para escolher umas 2, 3 expressões dessa para tentar fazer. Porque isso aí vai ser importante para a gente fazer a última atividade, né? Tem algumas expressões aqui que são para reforçar o que foi dito hoje, né? Por exemplo, uma expressão que utiliza o sistemas. Em particular, essa expressão aqui e... Cadê a outra? Essa expressão e essa, elas vão ser utilizadas no pôster de amanhã. Tipo, uma fração com uma escrita normal, né? Tipo, é uma escrita normal dentro de um... Eita, pior que a gente não falou sobre isso, eu vou ter que falar sobre isso rapidamente. Que tem como você fazer... Porque, por exemplo, como eu estava falando para vocês, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui. Por exemplo, se eu escrevesse aqui um equation e colocasse uma escrita normal, tipo... Eric, sei lá, Alves, meu nome. Dentro de um ambiente de equação, vai ficar bem feio. Ó, ele basicamente desconsiderou o espaço e ficou com o nome italic e tudo mais. É como se fosse, basicamente, é como se ele estivesse reconhecendo isso aqui como... por exemplo, eu acho que se eu colocar um acento aqui vai dar errado, né? É como se ele estivesse considerando várias letras multiplicadas, né? Tipo, como se fosse um R vezes I, vezes C, vezes K. E eu acho que se eu colocar... se eu colocar um acento, ele reconhece como um erro. Por quê? Porque você não pode ter escrita normal dentro de um ambiente matemático. Para você fazer uma escrita normal, tem duas formas, né? A melhor forma, assim, tem duas formas, entre aspas, né? Uma forma é você definindo uma família, não, uma fonte, um tipo de fonte para ela, né? Que, como a gente fez lá no caso do cosseno e do seno, que a gente faz pelo MFRM. Mas para você fazer isso de uma forma que
a fonte fique a mesma que está definida dentro de todo o documento, a gente coloca um mbox. Quando a gente escreve um mbox, a gente consegue, dentro desse mbox, escrever um texto matemático, um texto normal, dentro do ambiente matemático, de forma que ele reconheça normalmente, ó, tá vendo? E é isso que a gente está utilizando nessa atividade aqui, né? Esse código aqui, o mbox, que vai fazer esse tipo de escrita dentro de ambientes matemáticos. Cadê o? Aqui. E aqui é uma fração dentro da outra, basicamente. Eu nem mostrei um exemplo de fração para vocês, não foi? Então, quando a gente escreve aqui um defrac, ele já mostra certinho, ó. Dá para fazer aqui, né, nesse primeiro colchete aqui, nesses primeiros vão ser nessas primeiras chaves vão ser as coisas do numerador, e nessa segunda vão ser as coisas do denominador, né? A sobre B, aí ele vai definir lá. Deu errado porque... deu errado porque... Assim, deu errado, né? Ele compilou, mas deu erro porque eu não defini isso dentro de um ambiente matemático, né? Vou colocar aqui um cifrão qualquer. E pronto. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Tem um comentário de Clay Anderson perguntando se vocês já utilizaram o ambiente cases para criar sistemas. Não, geralmente quando eu faço sistema, eu faço ou pelo array ou pelo aling. Eu nunca ouvi falar sobre esse case. Quer abrir o microfone aí para comentar com a gente? Cadê esse Tinha lá um comentário? case, né? Um exemplo de case lá, mas em geral é porque como a gente pega o modelo de outras pessoas assim, por exemplo, eu peguei um modelo que alguém começou fazendo com array. E aí, por costume de dar Ctrl+C e Ctrl+V naquele modelo, a gente começou a fazer array. Não, E aí, provavelmente, todos os meus orientandos também usam array, porque eles vão pegar o meu modelo, entendeu? na verdade, eu nem uso. Eu tenho até uma briga com o Gilson por conta disso, que quando o Gilson tá digitando o relatório, ele fica pegando as expressões que eu coloquei no aling e fica jogando por aqui na array. Aí eu pego as expressões que ele fez por aqui na array e volto pro aling. Porque, tipo, é geralmente um costume, assim, de quem está digitando, qual é a melhor forma que você reconhece ali seu texto, né? Eu costumo utilizar mais esse aling ou o split, porque é menos trabalhoso, né? Você só define um alinhamento. O array precisaria de mais, por exemplo, e por aí vai. É basicamente questão de costume de cada um. Certo. Bom, não apareceu mais nenhuma pergunta. Tem uma pergunta. Qual a forma de escrita de limite? É barra lim. Barra lim. Barra LIM. Aí tu vai Bota um exemplo lá no Discord, Eric. Já deixa lá no Discord? Vou colocar aqui no Discord. Esse Discord da gente é bom porque ele tem um bot que dá para escrever em textos. Barra lim, aí eu vou colocar aqui, sei lá, X, tendendo. O tendendo tem duas formas de se fazer. Eu antes de escreve errado aí, Eric. Tira as chaves, escreve errado aí para ver o que aparece. Aí ele corrige. É que não necessariamente vai dar errado, eu acho. Não, vai dar errado. Ele só vai considerar que o X está para baixo. Exato. Aí ele corrige, entendeu? Enfim. Só para definir aqui, dizer uma coisa. Tem duas formas de fazer o right arrow, né? Para definir o tendendo. Geralmente eu colocava assim, right arrow. Sendo que aí eu descobri que tem uma forma de preguiçoso de fazer isso, que é só escrever to. Um to ele já considera uma seta para a direita, né? X estendendo a infinito, que é... Eu sempre esqueço como é que escreve infinito, eu acho que é assim, né, Paulo? Tu lembra? Não, é infitai. Sem esse... Infitai. Assim? Isso. E de... Deixa eu colocar uma expressão grande aqui. Barra integral de A até B de x ao quadrado dx sobre... lembrei agora. Outra coisa que a gente quer falar. Quando a gente quer fazer uma raiz e quer definir um número para ela, né? Tipo, sem ser raiz quadrada,
a gente coloca entre colchetes um número, tipo raiz quinta, dx. A gente coloca entre colchetes o número que a gente quer. Eu fiz alguma besteira? Não, aí tá. Você vê que o número aqui, né? Fica dessa forma. Aí, bem, não dá para passar por todos os códigos que tem do ambiente matemático, assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês perguntem aqui nesse canal do Ajuda, que a gente vai falando com vocês. E é isso. Acredito. Vou aproveitar para informar que já está disponível o vídeo do minicurso de ontem no canal DM, o FRPE no YouTube. O de hoje está para sair ou no fim do dia hoje ou amanhã de manhã, tá bem? Então, gostaria de agradecer a todos que participaram deste dia e principalmente a Eric, Paula e Tanaka por ter disponibilizado para a gente essa oportunidade de mais conhecimentos com LaTeX. Tá bom? Obrigada a todos e todas. Tenham uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Falei para vocês.